perdona minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. O meu Pai não me rejeita. Amém. Boa noite, igreja. Estou ali orando, agradecendo pelo meu aniversário de casamento. Quantos anos, Edilene? Rapaz, se perguntar para ela anteontem, perguntar hoje de novo, ela não sabe. 19, Edilene. 19 anos de casado. Aí estou ali agradecendo e tal, de repente eu senti um negócio, falei, será um anjo? Flávia, que mão gelada que tu botou na minha careca, hein? Misericórdia, meu irmão. Falei, uma brisa, um negócio assim aproximando e pô, abençoa, Senhor. Eu falei, caraca, me desconcentrou da oração. Tá bom, isso vai acabar. Abra sua Bíblia em 1 Reis. Quem está feliz com Jesus aí, fala amém bem forte. Sempre tem uns engraçadinhos que falam bem forte no final. Essa palavra o Senhor me deu na semana passada, enquanto eu era ministrado, numa outra palavra. E o Senhor falou muito comigo. A gente vem quase numa série de pregações aí, né? O Lau pregou acho que 3 domingos atrás sobre transplantados. Não, transplantado foi você. Ele pegou esquartejado. Foi um negócio meio sexta-feira 13, um negócio meio... Mas a palavra foi boa. O tema não foi não, a palavra foi legal. Depois a Dani pregou. Qual foi o tema da Dani? Não estão anotando, né? Hã? Qual foi, gente? Hã? Deixando o cântaro. Deixando o vaso, Flávio. Deixando o cântaro. Depois a Edilene pegou semana passada sobre transplantados, que ela falou sobre a importância de você ter um coração segundo o coração de Deus e não deixar os desejos do seu coração te guiar com aquilo que é característico da tua humanidade, mas você fortalecer somente o seu coração e trocar mesmo, né? É como se Deus arrancasse o seu coração e te desse um coração novo, não é isso? Baseado na sua palavra, nos seus ensinos, nos seus preceitos para nossas vidas. E o tema dessa noite é submetidos. E eu queria realmente que você resgatasse aquilo que o Senhor colocou e ministrou no seu coração, na última palavra da pastora Edilene. A gente vai ler, vamos ler juntos, 1 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Obrigado, Lucas. Vamos lá? Podemos começar juntos? 1, 2, 3 e... Quando? Amém. Pai, obrigado por essa palavra, que nós possamos receber de Ti nessa noite
tudo aquilo que o Senhor preparou, que o seu Espírito Santo possa ministrar os corações e mentes aqui. Eu declaro mentes e corações cativos somente ao teu Espírito. E que nós possamos ter claridade de visão, olhos espirituais abertos, entendimento, e que possamos ter entranhados em nossos corações, transplantados, essa palavra que o Senhor separou para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Queridos, aqui em 1 Reis 2:1, Davi vem de uma sucessão aqui que já vem falando um pouquinho sobre a velhice dele. Se a gente for pegar os primeiros capítulos, fala sobre a velhice de Davi no capítulo 1, aí logo Adonias tenta se levantar e tomar o trono, e depois Salomão é proclamado rei, e a gente chega no capítulo 2, que vai falar das últimas instruções de Davi para Salomão, seu filho, que já tinha assumido ali praticamente o trono, e agora Davi está partindo e está dando últimas instruções para o seu filho, que ficaria à frente do povo de Israel, do povo de Deus. E ele aqui no seu leito de morte, ele instrui seu filho sobre algumas coisas preciosas. É como se Davi separasse as instruções mais importantes para passar ao seu filho e a toda uma geração, e a todo um povo através do seu filho, aquilo que era mais precioso dele como rei, do que ele recebeu do Senhor, ele passa para Salomão agora. Ele exige que seu filho tenha coragem e obedeça a lei de Moisés. O que era a lei de Moisés ali? Era a palavra de Deus conhecida na época, amém? Ou seja, obedeça a palavra do Senhor. E ele condiciona a paz e a estabilidade da dinastia de Israel dali para frente a esse ensinamento e a essa atitude de Salomão de ser obediente e temente a Deus. Você está entendendo isso? Esse trecho representa praticamente um testamento espiritual, político de Davi para Salomão, que estaria assumindo o reinado de Israel dali para frente. Você está entendendo? Diga amém. É como se ele lesse o seu testamento ali em vida para o seu filho e falasse: o que eu te deixo de mais importante, o que eu te deixo de mais valioso, o que eu quero que você não se aparte, que você siga, que você permaneça, é isso aqui. E esse conselho, ele serve como uma fundação para o reinado de Salomão. Salomão, que ainda está assumindo o reinado como jovem, é como se fosse uma fundação moral e espiritual, para que ele pudesse reinar diante do povo de Israel, dentro da vontade do Senhor, e com isso, recebendo bênçãos para o seu reinado e para todo o povo. E o que é que a gente pode aprender com a palavra de Deus e com os conselhos de Davi para Salomão aqui? Hoje a gente vive um tempo em uma geração que idolatra a independência, sim ou não? Estou exagerando? O mundo ensina, e quando eu digo mundo, eu estou falando do ambiente, do sistema, de toda a informação que nós somos bombardeados dia a dia, amém? Não somos extraterrestres, somos cristãos. Então, quando eu falo mundo, é isso. O mundo ensina o quê? Faça a sua vontade. Seja quem você sabe que pode ser. Faça o que você quer fazer. Siga o seu coração. Olha que coisa bonita. Poxa, eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. Aí alguém vira para você, gosta muito de você, te ama e fala: segue teu coração. Ninguém manda em você. Você não deve satisfação a ninguém. Não se preocupa com isso não. Faz o que você quer fazer e pronto. Quem já ouviu isso aí alguma vez? Misericórdia, vou orar pela sua vida. Mas é verdade, hoje eu ouvi várias. Você é dono da sua vida. Você é dono da sua verdade. Você vai construir a sua história. Não ouvimos? Só que o reino de Deus, ele ensina totalmente o contrário. No reino, quanto mais alguém se submete a Deus, mais livre ele se torna. Amém? Meu Deus. A maior prova disso, eu falei aqui na ministração da ceia, é Jesus. Lá em Filipenses 2,8 diz: ele foi obediente até a morte, e exatamente por isso Deus o exaltou soberanamente. O maior exemplo de obediência que a gente tem na palavra de Deus é Jesus, sim ou não? Nós temos outros, mas igual a ele não existe. Alguém que obedeceu até a morte, morte de cruz, sabendo que ia morrer, o que ia passar,
que ia padecer pelo perdão dos meus e dos seus pecados, ele foi obediente até o fim. E Deus o exaltou. O caminho do reino sempre será, anote isso na sua mente e no seu coração, o caminho do reino sempre será submissão antes da exaltação. Deus tem propósito para a tua vida. Deus tem promessas para cumprir na tua vida. Deus tem chamado para você. Deus tem áreas de influência da sociedade para você alcançar. Deus tem prosperidade, e prosperidade é não ter falta de nada, amém? Para você. Mas todas essas coisas irão acontecer no tempo de Deus, quando você entender que deve se submeter a Ele primeiro. Amém? O caminho do reino sempre será submissão antes da exaltação. Davi sabia disso. Aqui em 1 Reis 2, ele está morrendo, ele poderia falar sobre riqueza, sim ou não? Ó, Salomão, o tesouro do reino está aqui. Tem não sei quantos trilhões em moedas de ouro, tem não sei quantas em moedas de prata, tem isso, tem aquilo, tem tantos reinos para conquistar. Ele poderia dar instruções militares para Salomão para manter a proteção do reino, sim ou não? Ele poderia falar sobre riquezas, ele poderia falar sobre estratégia militar, ele poderia falar sobre política. Ó, você, como rei, você vai precisar ouvir os conselheiros, mas esse conselheiro aqui você ouve menos, esse aqui você ouve mais. Esse aqui, se chegar na tua porta batendo, ele é profeta, então já sabe que você fez besteira, que aconteceu com ele, né? Davi poderia dar todas essas instruções a Salomão sobre como administrar o reino. Mas ele resume tudo em apenas uma direção: filho, permaneça em submissão e obediência a Deus. Isso é o mais importante. Porque se você permanecer em submissão e obediência a Deus, todas as outras coisas você vai receber do Senhor. Davi descobriu uma verdade, e é isso que ele compartilha com Salomão ali. Não existe sucesso duradouro fora da presença e da vontade de Deus. Não existe. Você pode até às vezes ver alguém com sucesso aparente, com uma qualidade de vida muito legal aparente, mas quando você entra no íntimo daquela pessoa, quando você entra lá no ser, sabe, no coração, na mente, você vê que está tudo errado. Está tudo fora do lugar. Porque não tem a ver com o que é externo, que você vê, tem a ver com o que é interno e que o Senhor vê. Você está entendendo isso? Diga amém. Mas o que é submissão? Submissão não é humilhação. Submissão não é inferioridade. Submissão não é perder identidade. Submissão é colocar voluntariamente a minha vontade debaixo, sob a vontade de Deus. Você está entendendo? Isso é submissão. Jesus no Getsêmani disse: não seja feita a minha, mas a tua. Ele chorou ali, ele ficou angustiado, a palavra de Deus fala sobre isso. Ele suou ali, diz que ele suou gotas de sangue. Isso simboliza a angústia de Jesus. Senhor, se possível, aparta de mim esse cálice, esse sofrimento, essa dor, esse derramar de sangue, essa morte terrível, Pai, que ele já sabia que iria sofrer. Mas, contudo, isso é o que o meu coração agora sofrendo deseja. Mas não é o que eu quero que aconteça, se não for a sua vontade. Ele submete a vontade dele, os desejos dele, a carne dele ali, os sentimentos, as emoções, à vontade de Deus. Ele coloca sob a vontade de Deus, que é soberana, é boa, é perfeita e agradável. Ali estava a maior expressão de submissão da história. E uma pergunta que eu queria fazer para você nessa noite, eu queria que você respondesse aí no seu íntimo, você e o Espírito Santo. Hoje, você está submetido a quem ou a quê? Você hoje pode dizer que está inteiramente submetido a Deus? Todas as áreas da sua vida? Talvez alguns tenham entrado aqui nessa noite submetidos ao dinheiro. O que comanda suas ações, seus pensamentos, seus planos, seus projetos, seu tempo, tem sido ganhar mais, acumular riquezas, correr atrás, fazer sua independência financeira. Não está sobrando tempo nem para ler a Bíblia, para orar, para ter comunhão com Deus, comunhão com o corpo, servir o corpo. Porque você tirou esse tempo para se dedicar a isso. Porque isso hoje é onde está o seu coração.
é o que permeia o teu tempo todo. É nisso que você acorda e dorme pensando. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Então, se isso acontece com você, você está submetido ao dinheiro. Você pode estar submetido à tua carreira. Você pode estar submetido aos seus planos financeiros. Está fazendo sentido para vocês, amém? Talvez você esteja submetido nesse tempo ao medo. Medo de exercer o seu chamado por dores e frustrações do passado ou do presente. Acusações. Medo de mergulhar profundo no relacionamento com Deus. Medo de abrir sua boca e contar o seu testemunho e alcançar pessoas para Jesus, porque você acha que você não é capaz, porque Satanás fica o tempo todo aqui falando não é capaz, não é capaz, não é capaz, mas o Espírito Santo de Deus te capacita. Talvez você esteja submetido aos seus medos. E por isso você não está vivendo plenamente os planos de Deus para você nesse tempo. E Deus quer curar isso nessa noite. Talvez você tenha entrado aqui submetido à opinião das pessoas. Sabe? Você se baseia muito na opinião de seus amiguinhos, das pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, só tem uma pessoa que tem uma opinião verdadeiramente valiosa sobre a tua vida. E nem eu, nem pastor Edilene, nenhum pastor dessa igreja é capaz de te aconselhar, de te dar uma opinião tão valiosa assim. Sabe quem é? Deus Pai. O Espírito Santo que habita em você. A palavra de Deus é a opinião que você precisa para a sua vida, para conduzir todos os caminhos da tua vida. Vida com palavra não depende de opiniões alheias. Se você precisa de opiniões para validar suas ações, para validar suas atitudes, eu sinto te dizer que está faltando vida com a palavra de Deus e oração. Está submetido a opiniões. Talvez você esteja submetido às redes sociais. Ai, hoje eu não postei, hoje eu não postei. Não vou fazer de novo, não. Sei nem por que eu fiz. Apaga. Hoje eu não postei, hoje eu fiz um negócio aqui. Ih, gente, eu não entrei no Instagram hoje. Ou então o contrário, né? Você está passando mais tempo lá do que ler na Bíblia. Teu coração está submetido a quê? Se você tem tempo para entrar nas redes sociais todo dia, mas você não tem... eu não consigo ler a Bíblia. Não consegue, não. Você é sem vergonha. Isso é safadeza. Porque se você consegue ficar no Instagram, você consegue ler a Bíblia. Não vem de papinho para cima de mim, não. Se você não é aqui da Dunamis, eu te peço perdão, mas aqui o cajado é fino. Se você é ovelha dessa igreja, eu estou falando na sua cara. Você é sem vergonha. Amém? Vocês estavam com saudade, agora aguenta. Tem gente que já está orando. Quando é o próximo ano sabático? Talvez você esteja submetido a prazer. É gostosinho, para que eu vou parar de transar no namoro? É legal, para que eu vou parar de jogar na bet? Eu até ganhei. Vai de tobogã para o inferno daqui a pouco, não sabe por quê. É legal falar da vida dos outros, pô. Fofoca também traz prazer, tá? Tem gente que gosta. Talvez você esteja submetido ao prazer, ao pecado. Talvez você esteja submetido ao ego. Gostar de aparecer, fazer mais, o que é teu é melhor. Talvez você esteja submetido hoje, e eu já falei, sucesso, trabalho, finanças. A questão, queridos, entenda uma coisa, a questão nunca é se você está submetido ou não, porque todos nós estamos submetidos. A questão é a quem ou a que você está submetido. A quem ou a que você escolhe se submeter. A quem ou a que você entrega o controle da tua vida. E se não é para Jesus, eu sinto te dizer que você está entregando para alguém ou para alguma coisa. E aí as coisas vão continuar não dando certo, ou parecendo que estão dando, e daqui a pouco cai de novo, e parece que dá, e cai de novo. Porque estar submetido é diferente de ser submisso. Existe diferença entre estar submetido e ser submisso. Quem sabia disso? E é isso que o Espírito Santo quer te ensinar nessa noite. Estar submetido é uma ação pontual. Eu me submeto a uma ordem. Eu me submeto a uma situação. É uma condição temporária. É estar sob o poder ou a ordem de outro. Uma condição transitória. É externo. É aparente. Ser submisso, não. Ser submisso é um traço de comportamento. Eu posso estar submetido,
a dinâmica de culto aqui, está servindo no ministério, está seguindo as direções do meu líder, dos pastores, mas eu posso estar aqui dentro com crachá de voluntário e não ser submisso a Deus. Eu posso estar aqui em cima pregando, porque eu estou na escala, preparei a palavra, orei, mas eu posso estar aqui sem estar com o coração submisso a Deus. Está entendendo a diferença? Estar submetido é algo temporário. Hoje eu posso estar, amanhã eu posso não estar, e é por isso que eu caio, levanto, com tanta facilidade. Agora, ter um coração submisso é um traço de comportamento, é uma postura constante de obediência e rendição. É o estado de quem é obediente, dócil, inclinado a aceitar a autoridade sem resistência. Muitas pessoas estão submetidas, mas nem todas se tornaram ainda submissas. A palavra, a vontade de Deus e a direção dele para a sua vida. Só para quem está fazendo sentido essa palavra, fala um amém bem forte aí. Amém. Quer exemplos? Submetidos, mas não submissos? O povo de Israel, quando saiu do Egito. Estavam submetidos às direções de Moisés? Vamos para o deserto. Sim ou não? Vamos. Agora vamos para a direita. Sim ou não? Vamos. Agora atravessa o mar aí. Fica tranquilo, ninguém vai morrer não. Atravessaram ou não? Estavam se submetendo? Estavam submetidos. Todos estavam debaixo de Moisés, debaixo das ordens de Moisés, submetidos a ele. Mas nem todos tinham um coração submisso. Não foram fiéis. Murmuravam. Falavam mal da liderança. Enfraqueciam um ao outro. Roubavam um ao outro. Cometeram pecado de idolatria. Falta de submissão. Nem todo aquele que está submetido é submisso. Judas andou 3 anos com Jesus. Se submeteu à doutrina de Cristo? Sim ou não? Sentou na mesa com ele? Sim ou não? Cumpriu as direções dele ali, ó, vai, cura os enfermos, ora pelas pessoas, cuida do dinheiro aqui do ministério? Sim ou não? Submetido. Se submeteu a Cristo, mas nunca foi submisso a Deus e ao propósito da missão. Porque ele estava mais submetido ao dinheiro. E traiu por aquilo que o coração dele estava submetido. E não permaneceu naquele em que deveria estar submisso. Estão entendendo a diferença? Um funcionário pode obedecer porque tem medo de perder o emprego. Isso não significa que ele é submisso à visão de onde ele está. Um filho pode obedecer porque tem medo da punição, de ficar sem um videogame, sem a Netflix, sem um celular. Mas isso não significa que ele ame os pais a ponto de estar submisso a eles e obedecer por esse amor e por essa submissão. Vocês estão entendendo? Estar submetido é uma posição, ser submisso é uma condição do coração. Essa é a grande diferença. Enquanto eu só me posicionar de vez em quando na presença do Senhor, enquanto eu de vez em quando entro numa igreja, saio de uma igreja, entro no ministério, saio do ministério, venho no culto, não venho no culto, enquanto de vez em quando eu tentar me submeter, eu vou continuar caindo e levantando. Quando eu entender verdadeiramente que eu preciso entregar meu coração, minhas vontades, minha mente, deixar meu pecado, me fortalecer na palavra, me fortalecer em oração, me fortalecer em comunhão na igreja, me submeter de verdade, sendo submisso, uma mente submissa, um coração submetido, constante a Deus, aí eu passo a viver plenamente tudo que Deus tem para a minha vida. Amém? E eu quero compartilhar com vocês aqui algumas lições sobre esse texto, mas antes eu queria te dizer o seguinte: Deus nunca procurou um povo, filhos, filhas, servos, que se colocasse apenas debaixo da sua autoridade. A palavra de Deus diz que ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o buscam e o adoram em espírito e em verdade. Isso significa que ele procura pessoas com coração ensinável, que queiram aprender e praticar aquilo que aprendem com ele. Porque é isso que vai fazer com que você tenha uma vida de submissão constante a ele. Primeira lição que eu queria compartilhar com vocês, a gente já está encerrando, eu acho. Acabou meu tempo já ou não soltaram o cronômetro? Então não soltaram. Repita comigo, a submissão começa no coração. Fala para quem está do teu lado aí, a sua submissão começa no seu coração.
Provérbios 4, 23 diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Davi disse a Salomão: obedeça as ordens, mandamentos do Senhor. Depois ele prossegue: ande, siga nos caminhos do Senhor. E ele termina falando: guarde os estatutos, os mandamentos. Esse guarde aqui no original não é pegar o que está escrito ali e guardar numa gaveta. Não é pegar o que eu estou te falando e anotar no bloco de notas. Guardar aqui significa guarde nas suas entranhas, na sua alma, no seu entendimento, na sua mente e no seu coração o que eu estou declarando sobre você. O que eu estou te ensinando agora. Isso é guardar. Tudo isso começa no coração, porque onde está o seu coração, aí estará a sua submissão. Entende? Jesus disse também em Mateus 6, 21, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O desejo do coração sempre revela quem governa a sua vida. Simples. O tesouro aqui, em Mateus 6, 21, representa as suas prioridades. Essas prioridades são riquezas, conquistas, planos, projetos, sonhos pessoais ou vida com Deus? E aí depois vai completar mais lá na frente. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas. Amém? Aquilo que você mais valoriza ou prioriza hoje determina onde está o seu coração. Determina onde estão seus pensamentos. Determina onde estão seus desejos. Quem tem governado suas decisões? Os desejos do seu coração ou Deus? Quando você vai comprar, vender alguma coisa? Você ora antes ou você visa só a oportunidade? Antigamente eu chegava em casa e falava para a Edilene, a gente ia acabar de comprar um carro, não tinha nem 2 anos. Amor, como é que eu falava, Edilene? Surgiu uma oportunidade. Pô, promoção. Pô, estão pagando bem no nosso... Cara, eu não precisava trocar de carro. Só que eu era um cara, pensa um cara viciado em carro. Eu acho que eu não ficava 6 meses, 1 ano, eu pegava e trocava. Gosto de mecânica, gosto de motor, gosto de carro, gosto dessas coisas. Mas eu não precisava. Só que o meu desejo, eu olhava e falava, pô, aquele carro é bacana, aquele eu não tive ainda não, que não sei o que. Era uma loucura. Isso acabou quando a gente sentou para conversar, entendeu, começou a submeter todos os nossos planos. Nessa época a gente morava em casa alugada ainda, né, amor? E a gente começou a fazer o plano para comprar a nossa primeira casinha. E aí veio João, e aí as coisas começaram, a gente colocou diante do Senhor, a gente fez um inventário espiritual ali, né, de onde a gente estava, de onde a gente veio, onde a gente queria chegar com Deus. Começamos a anotar nossos propósitos, começamos a fazer um compromisso com o Senhor financeiro mesmo, sabe? E aí a gente começou a reestruturar isso e a minha mente foi mudando, porque eu submeti meu coração e minha mente àquilo que eram os planos de Deus para a nossa vida, para a gente ter uma vida mais tranquila, uma vida melhor, uma vida consolidada e não ficar naquela loucura, cumprindo só o desejo do meu coração, porque eu adorava carro. Está entendendo, em nome de Jesus? Estou dando um exemplo pessoal, um testemunho pessoal aqui, mas pode ser 1001 outras coisas. Quem define seus relacionamentos? O desejo do seu coração ou Deus? Tu está namorando quem Deus mandou você namorar ou está namorando quem você acha legal? Que é bonitinho. Bonitinho, mas ordinário. Eu vou parar aqui. Se eu desenrolar o manto todo, vai dar ruim. Você tem tomado decisões que envolvem teu coração, seus relacionamentos? Tem amizade que Deus já falou, deixa aí, tu está travando por quê? Seus relacionamentos te aproximam de Deus ou se afastam de Deus? Pensa bem antes de casar. Você pode estar namorando, pode estar noivo, pensa bem. Porque se hoje não está deixando você fluir 100% no que Deus tem para você, vai piorar. Não pensa que casar não vai consertar, não. Se hoje você está sentindo peso em obedecer a Deus e agradar o relacionamento, pensa bem. Não vai melhorar, não. Quem define o controle das suas finanças? O desejo do seu coração ou Deus? Quem? Sinto te dizer que se você não é dizimista fiel, não é Deus.
Não é Deus. Não é Deus. Ah, pastor, não consigo. Irmão, tem gente que ganha R$100 por semana, dá R$10 de dízimo por semana. Não vem com essa para mim que eu não consegue. E eu não estou falando isso porque eu preciso do teu dinheiro, não, que Deus sabe que eu não preciso, a igreja também não precisa, a igreja dele. Eu estou falando isso por uma questão de princípio e fidelidade. Enquanto isso não mudar, outras coisas não vão mudar. Você está entendendo o nome de Jesus? Fico muito à vontade de falar sobre isso, graças a Deus. Quem define seus sonhos? Os desejos do seu coração ou Deus? Os sonhos que você tem realmente são sonhados com Deus? Já submeteu a Ele? Para você refletir, porque a submissão começa no... Onde? Agora fala para quem está do teu lado aí, segundo ensinamento dessa noite. A sua submissão produz direção. Davi disse a Salomão, ande nos caminhos do Senhor. Não basta conhecer, querido, é preciso andar. Conhecer a palavra, talvez você conheça. Mas a pergunta é, você tem andado segundo a palavra de Deus? Tem caminhado segundo os ensinamentos de Deus para a tua vida? Submissão sempre produz direção. Quem não se submete vive perdido. Quem se submete nunca caminha sozinho. O problema de Saul foi exatamente esse, antes de Davi. Ele começou obedecendo, sim ou não? Um rei escolhido por Deus, colocado diante do povo. Depois ele passou a negociar com Deus. Não, Senhor, mas se eu fizer isso, isso aqui e tal... Depois de negociar com Deus, ele terminou desobedecendo. E depois de desobedecer, ele terminou rejeitado. Já Davi, mesmo quando caía, sempre voltava para Deus, sim ou não? Porque homens e mulheres submissos erram, mas nunca permanecem longe do Senhor. Um coração submisso é um coração quebrantado, que Deus não rejeita. Provérbios 3, de 5 a 6 diz, confie no Senhor de todo o seu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer. Não é só em algumas áreas da sua vida. É em tudo o que você fizer. E ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Submissão gera direção. E a direção produzida pela submissão nos traz proteção. Quer ver? Tiago 4,7 diz o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao... E ele... O problema é que tem gente querendo resistir o diabo sem se sujeitar a Deus. Ele não foge não, ele brinca, dá tapa na cara. Porque o princípio da resistência é a submissão. O princípio para vencer o pecado é a submissão. O princípio para você libertar alguém que está ao teu redor e que precisa da tua palavra é a submissão. Você está entendendo isso? Amém? Terceiro e último ensinamento, já estou acabando. Fala para quem está do teu lado, a sua submissão geram bênçãos que alcançam gerações. Olha o que Davi termina dizendo aqui para Salomão. Para que você permaneça submisso ao Senhor, obedeça ao Senhor, siga as direções do Senhor, ande nos seus caminhos, para que você seja, na minha versão, NVT, bem-sucedido em tudo o que fizer. Desse modo o Senhor manterá a promessa que me fez. O Senhor tinha prometido a Davi uma promessa sobre a sua geração, mas para isso ele deveria permanecer no caminho do Senhor, e a sua geração também. E aí ele fala, para que o Senhor mantenha a promessa que me fez. Se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente de todo o coração, de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. A obediência e submissão de Salomão a Deus afetaria seus filhos, sua descendência, o reino inteiro. Nossa submissão nunca afeta apenas nossa vida. Pais submissos abençoam filhos. Através do seu exemplo, através da sua vida. Líderes submissos abençoam igrejas, ministérios, discípulos. Maridos, esposas e filhos submissos a Cristo, dentro e fora da sua casa, abençoam famílias.
Pastores submissos abençoam gerações. A sua submissão e obediência a Deus nunca termina em você, ela sempre alcança alguém. Da mesma forma que a submissão gera bênçãos que alcançam gerações, também há consequências na submissão. A Bíblia inteira mostra isso. Lúcifer perdeu o céu. Adão perdeu o jardim. Saul, a gente já falou aqui, perdeu o reino. Sansão perdeu a força. Judas perdeu o propósito. E alguns engraçadinhos agora estão perguntando, e as botas também. Teve gente que não entendeu. Você acredita que eu estava lendo para a pastora Edilene essa parte? Eu falei, Judas perdeu o propósito. Assim, muito volto com a palavra ali, as botas. Brincadeira à parte. Toda queda começou quando alguém decidiu fazer a sua própria vontade. E se você fizer um inventário da tua vida agora, e começar a lembrar das quedas que você teve, e eu tive algumas, você vai chegar à conclusão que todas as vezes que você tentou fazer a tua própria vontade, foi o princípio da tua queda. Todas as vezes que você se afastou da palavra, da presença de Deus, do corpo de Cristo, da comunhão, as coisas não aconteceram como deveriam. Ah, Marlon, quando a gente permanece, não tem luta? Tem. Se tem uma promessa que tem na palavra de Deus é que no mundo, mas tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Porque do mesmo jeito que ele venceu o mundo, venceu a morte, ele diz que ele permanece conosco todos os dias de nossas vidas. E uma coisa é passar por tudo sem Jesus, sem submissão à sua palavra e sem uma vida com Cristo. Outra coisa é passar por tudo isso fortalecido e fortificado nele. Amém? Nossa maior referência de submissão é Jesus. Ele tinha todo o poder, mesmo assim viveu submetido ao Pai. Nunca fez nada independente da vontade de Deus Pai. João registra isso várias vezes no seu evangelho. Eu faço apenas a vontade daquele que me enviou. É o que Jesus falava. Eu faço a vontade daquele que me enviou. Eu faço a vontade do Pai. Se Jesus viveu assim, quem somos nós para vivermos independentes? Se o Cristo, Deus Filho, foi totalmente dependente de Deus Pai, quem sou eu e você para vivermos independentes? O problema nunca foi reconhecermos a autoridade de Deus. O problema sempre foi não termos totalmente um coração submisso a Deus. Eu posso reconhecer sua autoridade, eu posso reconhecer quem Ele é, mas mesmo assim não está com o meu coração totalmente submisso a Ele. E isso faz toda a diferença. Porque Deus não procura apenas pessoas obedientes. Deus não procura filhos obedientes. Ele procura filhos rendidos. Filhos rendidos. Submissos à sua palavra. Submissos ao propósito que Ele tem para cada um. Submissos à missão que cada um tem com Ele. Não só obediente. Isso não basta para o Deus que deu sua vida por você. Ele procura filhos que dizem: Pai, mesmo quando eu não entender, eu escolho confiar. Mesmo quando doer, eu escolho obedecer. Mesmo quando custar, eu escolho pagar o preço. Porque eu quero ter cada vez mais um coração submetido a Ti. Se coloca de pé no teu lugar, por favor. Eu queria que você fechasse teus olhos rapidinho para você ter um momento com Deus. Enquanto eu terminava essa palavra, o Senhor me deu algumas perguntas que eu fui respondendo. Sabe, para a gente subir aqui e pregar, se a palavra não falar primeiro com a gente, não faz sentido.
E Deus falou muito comigo no final dessa palavra, e eu fui anotando, não parava de anotar. Eu falei, Senhor, vai virar série. E depois eu tirei algumas perguntas. E eu queria que toda a igreja fechasse os olhos. Vocês que estão aqui também já combinaram o que é que vão fazer. Feche os olhos, eu queria que vocês respondessem também essas perguntas, pessoal do louvor. Porque elas vão fazer toda a diferença na oração que a gente vai fazer agora. Eu sei que o Espírito Santo já ministrou no teu coração. Eu sei que nesse momento ele já trouxe claridade de mente, de visão para você. De quais áreas da tua vida talvez que você ainda não esteja submetendo totalmente a Deus. E que você precise nessa noite colocar os pés do Senhor. Mas eu queria que você respondesse essas perguntas. Feche os teus olhos, em nome de Jesus, toda a igreja. Quem tem governado minhas decisões? Minha agenda está submetida a Deus? Meus relacionamentos estão submetidos a Deus? Meu casamento está submetido a Deus? Eu tenho seguido de fato a sua palavra, as suas direções em todas essas áreas? Ou eu tenho seguido a minha razão, os desejos do meu coração? Minhas finanças estão verdadeiramente submetidas a Deus? Ou eu tenho controlado, cuidado das minhas finanças da forma que eu acho que devo cuidar? Meu ministério está submetido a Deus? Meus olhos estão submetidos a Deus? Eu tenho cuidado de para onde meus olhos apontam? Meu coração hoje está realmente submetido a Deus? Ou eu ainda tenho cedido aos desejos, ao pecado, aquilo que agrada a minha carne? O nível da nossa submissão revela quem ocupa o trono do nosso coração.